Why strange, que em português significa porque é estranho? Isto é uma pergunta que todos fazemos em várias ocasiões. E neste caso, o experimento de sono russo. Todos nós no final de semana queremos ficar acordados até tarde a jogar algum jogo ou a ver algum filme. Mas sabias que ficar sem dormir já foi utilizado como um experimento bizarro e até mesmo um método de tortura? O que acontece quando ficamos muito tempo sem dormir? Será que nos afeta? Será que nos tornarmos zombies? Será que morremos? Hoje vamos falar sobre o experimento da privação do sono, também conhecida como experimento de sono russo. A ciência, por mais importante que seja, se abusarmos dela pode acabar sendo perigosa. Alguns ficam tão obcecados pela ciência, deixando o seu lado humano de parte, em troca de concluir experimentos com pessoas. Antes de se criar o Código de Ética Internacional, alguns cientistas não se importavam muito com as pessoas e faziam experimentos a rodo, experimentos bizarros com humanos, a fim de tirar conclusões bizarras. E é desse tipo de experimento que vamos falar neste vídeo. Por volta dos anos 40, existia uma grande curiosidade sobre o que aconteceria se nós ficássemos sem dormir, e o que a falta de sono poderia gerar nas pessoas. Uma das ideias era que podia gerar o efeito da língua solta, que seria como o soro da verdade, onde a pessoa não será capaz de mentir e falar apenas a verdade. E como nesta época o mundo passava por um período de guerra, esse efeito da língua solta podia acabar por ser utilizado como uma espécie de arma para assim obter informações. Como por exemplo, se um espião fosse capturado, iria ser colocado no experimento de sono, e o seu sono iria ser privado. Ele nunca mais iria dormir. Após dias sem dormir, o espião então ficaria louco e aí acabaria por revelar os seus segredos e estratégias. O governo russo, sabendo da teoria da língua solta, e como o governo russo estava envolvido na Segunda Guerra, eles tiveram a ideia de testar se o experimento do sono funcionava de facto, e assim conseguir algumas vantagens. No final dos anos 40, pesquisadores russos começaram a fazer o experimento do sono russo. E para começar o experimento, foram arranjar 5 pessoas e mantiveram-nas acordadas durante 15 dias. Como 15 dias é muito tempo, foi usado nessa experiência um gás experimental para impedir que as pessoas dormissem. Essas pessoas foram mantidas em um ambiente completamente fechado e o oxigênio delas era monitorado. E como esse gás experimental era um gás estimulante tóxico, era preciso ter muito cuidado para que as pessoas não morressem com o gás. Dentro dessa sala, onde as pessoas estavam, existiam câmaras e microfones, e também o ambiente possuía janelas para que as pessoas pudessem ser analisadas com facilidade, pois eles precisavam anotar tudo o que acontecia naqueles experimentos para tirar respostas e também concluir se era eficaz ou não. Dentro da sala tinha água, casa de banho, comida seca para durar um mês e até mesmo uma pequena cama para descansar, porque não iam dormir ali. Porque mesmo que eles quisessem dormir, eles não conseguiam devido ao gás tóxico. Então era só para deitar mesmo e para esticar o corpo e tal. Deve estar a perguntar onde é que encontraram essas 5 pessoas loucas que concordaram em participar nesta experiência. Na verdade, essas 5 cobaias eram políticos presos e inimigos do Estado, que foram presos durante a guerra e colocados nesta situação. Então, capturaram esses políticos e colocaram-nos presos nessa câmara. Então disseram para eles o seguinte: se vocês ficarem aí dentro de 30 dias sem dormir, vocês vão ser libertados. Mas isso não era verdade. Então foi por isso que os cobaias ficaram tranquilamente dentro da câmara durante os primeiros dias, porque eles achavam que a uma hora ou outra eles iam sair. Lembrando que mesmo que eles quisessem dormir, eles estavam sob o efeito do gás tóxico que não os deixava dormir. Até aí tudo bem, os primeiros 5 dias sem dormir foram tranquilos, não aconteceu nada demais. Foi no 5º dia que as coisas começaram a mudar. Até então, eles estavam aparentemente na boa, só a conversar sobre a vida. E como já dissemos, tudo era monitorado por cientistas. Foi aí que a partir do 5º dia, os cientistas aperceberam-se que as conversas entre os pacientes começaram a ficar um pouco sombrias e anormais. Os pacientes começaram a apresentar paranoia. Depois disso, as cobaias foram parando de conversar umas com as outras e quando eles conversavam era apenas coisa de sussurrar. Chegaram a 9 dias sem dormir. Foi aí que uma das cobaias começou a correr e a gritar com toda a força e ficou a gritar e a correr durante 3 horas. Ele ficou a fazê-lo durante horas e do nada ele parou de gritar, mas ainda continuou a fazer um barulho estranho, porque ele tinha ficado tão louco que acabou por romper as cordas vocais. Um segundo prisioneiro também começou a gritar, e nesse momento os outros pegaram em papel de jornais e começaram a tampar as janelas de vigia usando páginas de livros e as próprias fezes. Nesse mesmo dia, no 9º dia, os gritos e os outros barulhos simplesmente pararam. Então, depois disso as cobaias ficaram 3 dias sem falar, em silêncio total. O silêncio estava tão absoluto que os pesquisadores tiveram que verificar os microfones para ver se eles estavam estragados, porque era impossível não ter nenhum ruído lá dentro. O oxigênio da câmara estava a ser consumido ainda mais. Então, eles tinham certeza que estavam vivos, mas parecia que eles estavam fazendo algum exercício pesado dentro da câmara, pois estavam a respirar ofegadamente. Chegando, então, no 14º dia, a sala ainda estava em silêncio absoluto.
Os pesquisadores ligaram no interfone que havia dentro da câmara e, então, através do telefone foi dito: Vamos abrir a cela para testar os microfones. Fica longe da porta e deite-se no chão, se não vamos esperar. Colocação dá apenas um de vocês a liberdade imediata. Para surpresa dos cientistas, eles conseguiram ouvir uma voz a dizer: não queremos sair. Depois disso, eles não tiveram mais nenhuma resposta do interfone. Então, no 15º dia, eles resolveram abrir a cela. Antes de abrir a cela, os cientistas começaram a trocar aquele gás tóxico por ar fresco, e foi aí que eles começaram a ouvir os prisioneiros a reclamar. Eles estavam a implorar que o gás tóxico voltasse. Então, quando abriram a cela, os soldados entraram para retirar as cobaias, que começaram a gritar e a espernear por não quererem sair. Não só as cobaias, como também os soldados, pois ficaram horrorizados com o que viram. Das 5 cobaias, 4 estavam vivas, mas era difícil dizer mesmo que elas estavam vivas, porque elas pareciam mais ser zombies. As cobaias quase não tinham músculos ou pele e, como as pontas dos dedos das cobaias estavam muito feridas, chegaram à conclusão que aquelas próprias tinham tirado a própria pele e os músculos. Até mesmo os vasos sanguíneos e alguns órgãos tinham sido removidos do próprio corpo e colocados no chão. E como as cobaias estavam sem pele e músculos, era possível ver alguns órgãos funcionando internamente, como por exemplo, em uma cobaia que era possível ver o seu coração e o seu pulmão. Era possível ver o intestino que estava a digerir a própria carne que eles tinham arrancado e comido. Dentro da sala, eles só tinham comida seca para comer, mas quando eles viram as suas barrigas, estavam um pouco mais cheias do que deveriam estar, como se eles tivessem comido alguma outra carne, no caso, a própria pele e os músculos. Os soldados foram então retirar as cobaias, e as cobaias começaram a gritar desesperadamente, implorando que o gás voltasse. Começaram até a lutar contra os soldados para eles ficarem lá. Um dos soldados quase morreu porque ele foi atacado diretamente na garganta. Naquele momento, uma das cobaias ficou tão desesperada que mordeu a garganta do soldado e a arrancou. Para tentar conter as cobaias, os médicos começaram a injetar morfina neles, mas esta era uma dose 10 vezes mais forte do que uma dose normal para o ser humano. Mas mesmo assim, com a supermorfina no corpo, eles não paravam de lutar. Foi nesse momento que o coração de uma das cobaias simplesmente parou, mas mesmo assim, ele continuou a gritar e a lutar por 2 minutos. Com o coração parado 2 minutos, até que depois faleceu. Uma outra cobaia foi levada para uma sala de cirurgia, onde ela tomou uma dose altíssima de anestesia, que conseguiu finalmente acalmá-la, mas logo de seguida ela também veio a falecer. Aquela cobaia que rompeu as cordas vocais de tanto gritar, também foi parar na sala de cirurgia, mas essa não teve que tomar nenhuma anestesia. Ela ficou na mesa de cirurgia durante 6 horas, e mesmo sem nenhum tipo de sedativo, a cobaia não reagia, e expressa um sorriso na cara como se estivesse feliz com aquilo. E a última cobaia implorava por gás. Ela dizia que precisava ficar acordada. Com isto tudo, só estavam vivas 2 cobaias. Então, os cientistas resolveram mais uma vez voltar a meter essas 2 cobaias dentro da cela, e pouco tempo depois, uma delas também faleceu. Com isso, os cientistas concluíram que a última cobaia também iria morrer. Então, um dos comandantes russos decidiu que um dos cientistas deveria ser trancado lá com ela. Ao saber disso, o cientista que iria ficar preso com a cobaia enlouqueceu de vez, pois ele sabia que aquilo ali não seria nada bom. A qualquer hora ele iria ficar igual às cobaias. Então, para evitar que isso acontecesse, ele atacou o comandante, disparou nele, na cobaia e depois em si próprio. E esse foi o fim da experiência do sono russo. Dizem que, na verdade, o que levou as cobaias ao seu estado de zombie não foi a privação de sono, mas sim o gás usado. O gás era tóxico e viciante, e o efeito dele em conjunto com o stress e da falta de sono levaram as cobaias a agirem de forma animalesca, ficarem malucos e acabarem daquela forma, parecendo zombies canibais e outras coisas. Com tanto gás, as cobaias ficaram em estado irracional e inconsciente, sendo movidas por um instinto primitivo, um instinto selvagem, pois o gás acabou por se tornar uma droga de que eles estavam muito viciados e tirar o gás da sala fez com que eles ficassem mais malucos. Não há nenhuma comprovação de que este experimento russo tenha ocorrido de facto, até porque para comprovar deveria ter documentos, imagens, vídeos, tudo a respeito da pesquisa. Porém, como era uma coisa totalmente secreta, ainda mais dos russos, totalmente ilegal, é óbvio que se realmente existiu, esses documentos nunca serão vistos na vida. E esta imagem que circulou na internet, da suposta experiência russa, é apenas uma representação de como as cobaias teriam ficado, mas essa imagem não é real, é apenas a imagem do boneco. E é justamente por isso que não temos provas a respeito desse caso, e é também por isso que a experiência é apenas uma lenda, porque realmente não sabemos o que acontece com a pessoa quando fica sem dormir por muito tempo.
Pois, tu sabias que a privação de sono pode acabar por aumentar o risco de Alzheimer? Ficar 27 horas sem descansar direito pode causar efeitos negativos na pessoa, como por exemplo, mau humor e também a dificuldade de fazer as coisas. Existe um estudo que se tu ficares mais de 10 dias sem dormir, o cérebro começa a bugar e a alucinar. E aí a pessoa pode começar a apresentar demência e os seus músculos atrofiam. Não sabemos realmente o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar sem dormir, mas segundo o Guinness, o máximo foi de 164 horas, e é isso que nós sabemos. Então, para dizer que este experimento aconteceu realmente ou não, é apenas a mostrar-vos esta história de doidos e também abrir a curiosidade do que poderia acontecer-nos se ficarmos muitos dias sem dormir. Mas bom pessoal, não vos estamos a fazer com que tentem aguentar sem dormir. É bom que tenham um horário para dormir moderado, que durmam, mas também não vamos estar a dormir 15 horas, não é? Entre 7, 8 ou 9 horas, depende da vossa idade. Enfim pessoal, este foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e inscrevam-se se ainda não são inscritos. Por isso, fiquem bem e Why Strange!